Então, gente, nós vamos começar nossas lives de contos e relatos. Estou esperando nossa convidada. Daqui a pouco ela deve estar chegando, entendeu? Para falar um relato. E assim, para quem não me conhece, sou Petis Azevedo, sou apresentador do canal Macabrocast. Érica, se apresenta aí pro pessoal. Oi, eu sou a Érica Ska, eu sou escritora de terror, eu sou desenhista, pintora, ilustradora, cabeleireira e maquiadora. E é isso. Isso aí. E estou fazendo ilustrações para o livro do Victor Moraes, O Enigma de Kron. Ele vai lançar logo um livro de fantasia com guerreiros, feitiçaria, espada. E eu tô fazendo as ilustrações. Cara, que maneiro, cara. Vai ser uma coisa bem diferente o teu estilo com um livro de... Pô, vai ficar muito legal. Deixa eu mostrar uma que eu fiz aqui pra ele, ó. Cara, que isso aqui vai ser para um dos contos do livro dele. Ah, a Ingrid já chegou. Deixa eu só chamar a Ingrid pra gente já começar. Aí, Ingrid. Chama aí ela de novo. Se Deus quiser, agora vai dar tudo certo. O live de quinta-feira, a gente fica meio... Sim. Oi? Aí, agora não tá com eco, viu? Ficou Welcome tudo okay. to the jungle. Então, Ingrid, E a Ingrid... A internet da Ingrid tá meio estranha hoje, hein? Ingrid, tua internet aí tá meio esquisita, hein? Érica, vamos fazer o seguinte, então. Oi. Enquanto a Ingrid ainda não se acerta, começa contigo. Tá. Das vezes das lives que a gente fez aqui, eu sempre falo que eu tô em alguma casa e acontece alguma coisa, né? Então, na verdade, acho que não é a casa, acho que sou eu o negócio, né? Então, é eu que chamo. Bem, eu vou contar de um apartamento que eu morei quando eu era criança, na época que meu pai e minha mãe, eles eram casados. Que era lá na Avenida Rio Branco. O meu pai, ele fazia parte de uma ordem que chamava Ordem da Confraria dos Templários. Aí tinha umas festas beneficentes, tinha coisa de espada e não sei o quê. E ele tinha umas espadas em casa. E a gente tinha uma mesa de jantar, que era até que grandinha, e ele deixava essa espada bem no meio da mesa. E acontecia coisas estranhas nesse apartamento. Uma dessas vezes foi que a espada começou a se mexer sozinha. E a balançar na mesa. Em seguida, o nosso som, a nossa vitrola, que na época a gente falava vitrola, ela ligou sozinha também. Sem ninguém apertar nada. E tipo assim, ela ficava em cima da mesa? Meu pai deixava de enfeite em cima da mesa, que era uma das espadas que ele levava para as festas. E as outras ele deixava pendurada. Essa espada, ela começou a fazer assim, ó. Sozinha. Caraca, que sim. Não, sinistro total, né? E vem cá, você sabe se essa ordem dos cavaleiros mexia com alguma coisa do oculto? Não, que eu saiba, não. Eles faziam tinha umas iniciações lá, mas nunca ouvi falar, porque na época também meu pai era maçom, aí eu já não sei se tem alguma coisa a ver, né? Cara, que sinistro. Sinistro. E aí nesse mesmo apartamento, eu via muito vulto. E geralmente entrava no meu quarto, né? Uma vez foi um que ele tava... Eu pensei até que era uma moça que trabalhava com a gente, tava com uma blusa de lã, toda colorida, e uma touca de lã também. Se eu não me engano, acho que a touca era vermelha. E a pessoa entrou no meu quarto. E eu achando que era a moça lá que estava trabalhando com a gente, eu fui lá no quarto e não tinha ninguém. Aí, mais outra vez, olha só isso daí.
a minha mãe, o meu pai, ele tinha mania de dormir de cueca. Ele ficava lá, via os filmes dele, eu ficava vendo os filmes de terror com ele lá na sala, ele ficava lá de cueca, a gente ficava lá, aí ele ia pro quarto dele e ia pro meu. Porque minha mãe ia lá chamar, né? E nesse dia, meu pai foi dormir, ele de cueca, normal, e a minha mãe, ela tava com uma camisola verde. Aí eu acordei de madrugada, morrendo de sede, porque eu tinha muita sede de madrugada, né? E às vezes eu chamava eles, para eles pegar água para mim. Eu gritava, mãe! Aí eu acordei com aquela sede e o meu pai entrou no meu quarto, de cueca. Eu falei assim, pai, eu tô morrendo de sede, pega água para mim. Ele foi sumindo assim, ó. É como se ele tivesse feito uma viagem astral. Foi sumindo, sumiu. Aí daqui a pouco aparece minha mãe de camisola verde. Mãe, eu tô morrendo de sede, pede pra mim. Aí a minha mãe foi sumindo também. Eu não esqueço disso até hoje, ela foi sumindo. É como se eles fossem me visitar eu e minha irmã lá no quarto. E só que aí eles não podiam fazer nada, né? Oi? Mas não era eles. Eram eles, só que eles já estavam dormindo. Então acho que o corpo saiu, porque a minha mãe falou que uma vez ela também, nesse mesmo apartamento, ela acordou com meu pai do lado, dormindo com ela, e ele na janela do quarto olhando para os dois, assim, ó, olhando assim para os dois. Ele próprio? Ele próprio. Ela acordou, ele estava na janela olhando e ela do lado dele, dormindo com ele. Será que dormindo não, ela acordou, né? Ela acordou deitada junto com ele, só que viu ele na janela. Será que é que eles dizem doppelgang, uma coisa assim, que é como se fosse... Coitada da Ingrid. A Ingrid entrou pelo celular da menina? Ah, agora melhorou. Oi, Petra. Tava indo, teve uma hora que tava tudo carregando pra mim, não tava aparecendo ninguém. Ou pode ser projeção astral ou doppelgang. Ela contou, Ingrid, que... Eu acho que é projeção astral, hein? Ela via muito os pais dela, tipo assim, ela tava no quarto, ela pedia água, entrou o pai dela, quando foi ver o pai dela foi sumindo, e a mãe foi fazendo a mesma coisa. E uma vez a mãe dela acordou, ela do lado do pai dela, o pai dela tava em pé na janela, olhando para eles, e quando ela olhou assim, ele do lado, depois ele foi sumindo. Como se fosse um doppelganger, que eles estão falando. Uma projeção astral, né? Projeção astral. Eles ainda são vivos? Cara, eu achava esse lugar assim, quer dizer, nessa época foi bem sinistra, né? Das coisas que aconteceram. Eles são vivos ainda, Érica? São vivos. Eles iam, às vezes, uma zumbanda, algumas coisas assim, né? Aham. Eu vou contar o seguinte. Eu sofro de insônia crônica, né? E na época que eu morava com meus pais, eu ficava na varanda, de madrugada, na rede, desenhando ou lendo. Eu sempre de fazia madrugada? isso. De madrugada, 2, 3 horas da manhã, eu ficava sozinho na varanda, lendo na rede ou desenhando. Sempre fiz isso. Aí uma vez meu tio chegou, meu tio foi lá para... Porque era assim, a casa tinha a parte dos meus pais e a parte dos meus avós. Meu tio ficava lá com meus avós. E eu ficava na rede, sabe? A casa grandona, assim. Aí eu tava na rede e meu tio chegou e falou assim, Peterson, rapaz, não fica de madrugada aí não, rapaz. De madrugada não é hora de ficar desenhando, ficar de coisa não, rapaz. A madrugada é muito boa, não. Aí eu falei, tio, deixa de ser chato. Aí nessa hora, nós ouvimos tipo uma gargalhada, sabe? Vindo de umas plantas, umas árvores que minha avó tinha. Se eu não me engano, acho que era... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome, porque eu não saco nada de planta. Aí meu tio, viu? Eu te falei. Aí eu falei, tio, deixa de ser medroso, cara, isso é uma coruja. Ele, que nada, coruja não gargalha. Eu falei, deixa de ser cagão, eu fico aqui a madrugada toda, nunca tem nada. Isso é uma coruja. Ele, vai dormir, moleque. Eu, não, vou ficar aqui. Aí ele entrou. Aí nisso que ele entrou, eu continuei lá, né? De repente, de onde que veio a gargalhada,
começou a fazer assim, ó. A voz assim mesmo. E eu não entendia, sabe? Como se estivesse resmungando. Aí eu, opa, isso não é coruja, não. Aí eu entrei, meu tio, o que foi? Eu falei assim, tio, sabe a coruja? Começou a falar. Ele, eu te falei que aquilo não era coruja. Coruja não vai gargalhar. Eu falei assim, cara, mas tranquilo, eu sempre fiquei ali, nunca vi nada. E depois daquilo eu continuei também, nunca mais vi. Só nesse dia, eu acho que a coisa era com meu tio. Porque só nesse dia que ele estava lá, que aconteceu isso. Esse barulho que você ouviu, lembra que eu contei que eu estava deitada e veio um negócio e começou a falar no meu ouvido? Era desse jeito. Lembro da... eu não entendia o que falava, mas a voz era como se fosse um resmungo. Sim, é um resmungo. Assim mesmo. Muito estranho. Aí nesse dia, acabou que eu tive que deitar, não pude ficar lendo. Foi assim, uma das poucas vezes. E assim, às vezes, a gente via uma mulher passar 2 horas da manhã pelo quintal. Isso era certo. Todo mundo já sabia disso. Lá na casa da minha mãe. Passava uma mulher pelo quintal. Mas nunca, tipo assim, nunca fez nada, nunca, sabe? Ela só passava. Só passava. Ela passava pelo quintal. 2 horas da manhã a gente até sabia. Aí ela passava pelo quintal. Como se fosse, sei lá, sabe? Toda vez, assim, vira e mexe, passava pelo quintal, uma mulher. Passava pelo quintal, a gente até sabia. E vai dar 2 horas. Meus irmãos morreram de medo. Engraçado, parece que eles ficam num looping, né? Como se fosse uma coisa assim. Era mais ou menos. Agora, uma vez, cara, se eu lembro, tava chovendo e a gente tava vendo um filme. E tava todo mundo no quarto dos meus avós. E meu pai, meu tio, estavam bebendo na varanda. E a gente ouviu como se estivessem correndo em volta da casa. Aí nós gritamos, meu pai e meu tio foram olhar em volta da casa todinha para ver se tinha. Não tinha nada. De repente, eles estavam lá de fora olhando assim, a gente viu um senhor. Sabe aquelas tipo boina francesa? Ele passou assim, bem no meio da sala. Aí a gente começou a gritar, isso de dia. Aí começamos a gritar. Aí meu pai entrou, ele passou assim, foram procurar e nada. E nunca tinha visto, sabe, um senhor assim. Ele passou por dentro da casa. A casa da minha mãe é muito sinistra, cara, é muito sinistra. A gente sempre via coisa lá passando, mas assim, nunca fez nada, sabe? Ele só, tipo, passava. Sim. Mas era coisas diferentes. Foi essa vez esse velho, essa mulher. A mulher a gente sempre via, era a mesma mulher. Ela tinha um vestido meio bege. Ela passava assim, andando assim. E... O meu ex falou que ele também, quando ele era, sei lá, adolescente ou novinho, sei lá, ele ficava lá perto de casa com os amigos dele, na casa de um amigo dele, que é o Marcelinho. Eles ficavam lá enchendo o caneco. E falou que todos viam a mesma mulher lá dentro da casa do Marcelo. Sempre a mesma mulher, todas as vezes que eles iam lá. Quer dizer, não ia ser imaginação, né? Porque se todos viam, né? Acho que é por causa que ela realmente... Mas falou que não fazia nada também, mas ela ficava lá. Acho que... Sinistro. É sinistro. Falam que quando a pessoa... Quando tem um ambiente de muita cachaça e tal, o espírito que já foi viciado, ele fica perto para sugar aquela energia. Ou falo também que quando a pessoa tá... Sabe aqueles bêbados que caem na rua? Falam que quando eles começam a suar, vai o espírito que também bebia. Então, para sentir aquele... O cheiro ou aquela sensação de bebida, ele vai perto, né? Para sugar aquilo lá. O meu falecido avô, ele falava... Pode falar. Quando eu era mais nova, que comecei a ser mais sensitiva, né, em relação a essas coisas. Bar, por exemplo, era um local que eu não conseguia entrar, nem passar perto. Porque me fazia muito mal. Geralmente dava dor de cabeça, me dava nervoso. Carnaval era que eu não conseguia ir, uma festa que eu não conseguia ir.
por conta da quantidade de gente e geralmente por conta do que rola, né, em carnaval. Então, assim, é muita energia num lugar só. E isso aos poucos, conforme eu fui aprendendo a desenvolver, a controlar essas coisas, a bloquear, podemos assim dizer, né? Eu consigo hoje em dia ir de boas, em carnaval, né? Bar. Mas, assim, se for um local que tem ali uma energia muito pesada, ainda assim eu sinto, ainda assim faz mal. E aí eu não consigo ficar muito tempo no lugar ou perto de determinada pessoa, sabe? Eu sou assim em cemitério. Eu não posso entrar em cemitério. Lembra? Eu até falei, foi na tua live, não foi, Ingrid? Eu não posso entrar em cemitério. Se eu entrar em cemitério, eu fico 3 dias, eu demoro 3 dias para me recuperar. É como se eu tivesse tomado uma surra. Eu fico muito mal, muito mal. E segunda-feira agora eu vou encarar um cemitério. Segunda-feira já estou me preparando que eu vou encarar um cemitério. Vai visitar, né? Que é dia de finados, né? O dia dos finados é terça-feira, eu vou estar trabalhando. Aí na segunda-feira eu quero lá visitar meu pai. Que esse ano eu tenho que perder, ele já vai fazer 3 meses. Aí segunda-feira eu tô me preparando psicologicamente que eu vou. Aí eu já sei que vou passar 3 dias muito ruins. Espero que não. Mas reza bastante, né? Reza antes, reza depois quando sair. Mas aquela energia de lá, ele parece que me suga, sabe? Limpa o pé na hora que chega em casa, tira o sapato, não pisa dentro de casa com o sapato, né? Não, isso tudo eu faço, mas é muito ruim pra mim esse cemitério. É que você meio como se fosse uma esponja, né? Aí esse cemitério pra mim é muito ruim. Agora, gente, vou lembrar uma coisa que aconteceu. A gente estava comentando. Meu filho, há 3 anos atrás, ele quebrou o braço e teve que operar. Esse osso aqui, esses 2 ossos quebraram. Ele teve que operar, então ele ficou 1 semana no hospital. E nisso que ele ficou no hospital, eu ficava igual maluco correndo atrás dos médicos para operar ele, sabe? Eu fiquei 1 semana internado com ele, correndo atrás para conseguir operar ele. E eu, como eu sou meio agoniado, era 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu estava correndo no hospital atrás de médico. Bastava ele ter eu andava o hospital todo, e o pessoal ficava assim para mim: rapaz, tu é maluco, rapaz, o segurança. E eu conheci o hospital inteiro. Segurança: rapaz, tu é maluco, tu fica andando e sair à noite, não tem nada demais, não. Eu tô com Deus. E sempre andava. Um dia, 1 hora da manhã exatamente, meu filho ficava internado no 7º, e eu descia pro 1º, que era o plantão da emergência, sabe? Para conversar com os médicos, coisa toda. Eu tava descendo. Quando chegou no 3º andar, o elevador parou e abriu. E eu tô esperando a pessoa entrar. E nada. Aí eu boto a cabeça para fora. E o 3º andar é o andar da UTI, sabe? Aí eu boto a cabeça para fora, nada. Quando eu olho pro outro lado, um velho, sem camisa, se tremendo assim. Quando eu olho para ele, cadê o rosto? Filho. Ele não tinha rosto. Cara, nessa hora eu fechei o olho e comecei a fazer o sinal da cruz apertando o elevador descer. O elevador desceu, o segurança me olhou assim e falou assim: você viu alguma coisa, não viu? Eu falei: vi. Ele: o que foi? Você cai no 3º andar, tinha um velho sem rosto. Ele: caraca, eu te falei, rapaz, não fica andando no hospital à noite, não. Aí depois daquele dia eu fiquei meio, sabe, assim. E uma outra coisa, no dia que meu filho operou, foi numa sexta-feira, e como eu conheci todo mundo, o chefe do maqueiro foi quem levou meu filho. Aí nisso eu fiquei conversando com ele, demorou um tempo, meu filho tinha saído. Aí eu passei assim, ele tava sentado, cara, e o cara tava branco. Eu falei pra ele: cara, o que aconteceu? Ele falou assim: você não vai acreditar. Aí eu falei: o que foi? Ele: o pessoal pediu pra mim ver um leito, então eu entrei naquela outra sala ali, cara, eu juro por Deus, tinha uma senhora sentada na cama. Aí eu olhei e saí e falei pro médico: o leito tá ocupado. Aí o cara falou assim: não, como é que o leito tá ocupado? Aqui tá dizendo que não tem ninguém. Ele: não, eu acabei de ver a senhora lá. Quando a gente chegou lá, cara, não tinha ninguém. A cama nem sol tinha. Caramba! E ele: eu juro que acabei de ver uma senhora sentada em cima da cama com o lençol tudo direitinho, sabe? Ele falou: cara,
foi questão de segundos. E essas são as duas coisas que eu tenho para contar de quando meu filho ficou internado. Érico ou Ingrid, agora é com vocês. O Uriel falou que tem um caso aqui de uma pata de elefante em Chernobyl. O que será que é isso, hein? Pata de elefante. É. Pata de elefante é o nome da coisa mais tóxica do mundo. O que acontece? Quando teve aquele acidente em Chernobyl, derreteu o gerador, o núcleo do gerador lá, derreteu. Então aquilo ali ficou em formato de uma pata de elefante. E o que acontece? Quem chegar próximo objeto mais radioativo morre. Então os caras que não sabiam daquilo, eles chegaram lá, tiraram foto daquilo, eles morreram 2 horas depois. Porque a radiação é tão grande, tão grande, que a pessoa morre só de chegar, sabe? E hoje em dia, isso é o objeto mais radioativo do mundo, a pata de elefante. E o pessoal que foi mexer assim, eles não sabiam, tudo morreram. Porque quando teve o acidente, a primeira equipe que chegou lá para ajudar os sobreviventes, essa coisa toda, todo mundo morreu. Porque não falaram que era um acidente radioativo. Sim. Então, os médicos, os bombeiros... foi brabo pra caramba. E é isso aí que ele tá falando da pata de elefante. Que é esse objeto. E, Ingrid, tem mais algum relato para contar pra gente? Então, eu ia contar dessa nova casa onde eu tô morando, né? Eu contei na última live, lá na Aterrorizadas, sobre uma casa que eu cheguei a morar. E agora eu tô morando em outra, mas eu também tenho umas histórias dessa outra casa que eu tô morando. Porque é uma casa antiga, mas reformaram. Então, assim, a casa por dentro você vê que ela é toda novinha. Mas, como o bairro é antigo, com certeza aquela casa é bem antiga, né? E quando a gente mudou, eu já tinha 2 gatos, né? E meus gatos ficavam na cama, olhando em direção ao corredor, assim, que vai para a cozinha. Do nada, né? Às vezes eles estavam dormindo, eles acordavam olhando para aquilo ali e ficavam rosnando os dois. Não tinha nada, né? E simplesmente olhando ali pro lado da cozinha e rosnando. A minha cozinha, ela volta e meia fazia barulho, como se fosse coisa caindo do nada na cozinha, ou barulho assim de coisas instalar. E lá já foi mais de uma vez assim, de sonhar com coisas esquisitas, sabe? Teve um sonho que foram 2 sonhos muito assim nítidos de coisas de você se ver no quarto, né? E teve um que eu me vi e estava acontecendo alguma coisa assim espiritual em casa, e que eu levantei para ver o que estava acontecendo lá de fora do meu quarto. Eu cheguei, aí eu vi muito perfeito. Eu saí do quarto, cheguei no corredor e olhei para a sala e tinha uma mulher agachada perto do meu rack, onde fica a TV e tudo, arranhando ali. E assim, uma mulher bem bizarra, sabe? E nisso que eu vi, eu comecei a querer pedir ajuda para alguém para poder lidar com aquilo. E eu sei que eu voltei pro quarto, eu fechei a porta, tentando achar alguém que pudesse me ajudar nisso. Nesse dia eu acordei. E teve uma segunda vez que eu sonhei que algo estava tentando entrar no quarto. E nessa, porque alguém estava tentando entrar no quarto, eu consegui pedir ajuda para minha tia, que já faleceu em 2019. E ela abriu, ela entrou no quarto e falou: olha, a gente tem que fazer uma coisa, eu vou chamar sua mãe para poder te ajudar a gente a limpar essa casa. E assim, as coisas são muito nítidas, porque eu vejo perfeitamente meu quarto, onde eu estou deitada, é como se estivesse realmente acontecendo, tá? Então, assim, poucas vezes que eu consigo, entre aspas, fazer isso, que a gente fala que seria
sonhos vívidos, né? Que você realmente sai ali, né, do corpo e vê. E foram essas 2 vezes assim, que eu realmente vi muito nítido, muito certinho a minha casa. Sabe? E o mais interessante é que essa casa, quando minha tia chegou aí, ela não conheceu essa casa. Ela nunca viu essa casa, sabe? E ela entrou no quarto, tipo, assim, calma lá que eu vou tentar te ajudar, sabe? Então, essa casa, cheguei a fazer um pouco de limpeza nela, ela tá mais calma, podemos assim dizer. Mas até hoje, a cozinha faz barulho, sabe? É coisa de, às vezes, você tá lá na sala, aí do nada faz alguma coisa, ou então você escuta alguém como se estivesse te chamando, falando alguma coisa, e vai ver, não tem nada. Aí a sorte que a gente tem gato em casa, entendeu? Porque a gente joga a culpa no gato, mas aí o ruim é quando o gato tá do seu lado, sabe? Não foi o gato. Entendeu? Mas a gente não dá muita sorte com casa, não, sabe? Tem que ver pra fazer uma limpeza nela, cara. Tem que ver pra fazer uma limpeza. Oi, eu vou reclamar que a Ingrid está aqui. Eu moro num lugar bem deserto e eu estou sozinha, eu dormi sozinha. Essa é a dona do perfil, gente, a Michelle. Que a gente depois Boa vai noite. tirar umas fotinhas. Oi, Michelle, boa noite. E ela também, a gente já estava contando, antes da gente começar a live, a gente estava falando sobre algumas coisas aí mediúnicas, né? E é aquilo, por mais que a gente não tente, a gente cai nesses assuntos, sabe? Eu tinha prometido pro pessoal, né, que eu ia falar. O que acontece? Na última live eu falei que eu sou formado em matéria eclésia, né? Eu me formei na Igreja Católica, essa coisa toda. Só que eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava. Eu via essas coisas, mas assim, aquele Deus da Igreja Católica, aquela coisa assim, eu não acreditava em Deus. Porque eu sempre acreditei mais em espiritismo. Então, eu achava assim, cara, demônio, Deus, sei lá, isso tudo é energia, essa coisa toda, e eu não acreditava. É uma coisa que... Então, eu fui trabalhar, foi no ano deixa eu ver, 2005, mais ou menos, 2005, 2006. Eu fui trabalhar de segurança para um deputado. E aqui perto de onde eu moro. E o que acontece? Era 8 horas da noite, eu estava dentro da casa, e eu estava no telefone, ligando para o meu pai, conversando com meu pai. Na época eu ainda não tinha casado com a Lorena. A gente já era namorado, já tinha um Ícaro. A gente estava para ver, para a gente começar a morar junto. Então eu estava no telefone conversando com meu pai 8 horas da noite. Nisso eu estava conversando, dentro da casa. Aí falou assim no meu ouvido assim, ó. Corre que ele quer entrar. Aí eu falei, que isso? Aí falou de novo, corre que ele quer entrar. Aí na mesma hora eu falei assim, pai, calma aí. Aí desliguei o telefone. Nisso eu olhei pro fundo da casa, tinha uma porta, na cozinha tinha uma porta de madeira, uma porta gigantesca, sabe, de madeira, aquela madeira grossa. Aí a voz gritou dali, corre que ele quer entrar. Nessa hora, como se fosse um rinoceronte, um bicho, bateu na porta, parecia que a porta ia cair. E dando porrada na porta. Eu entrei em desespero, e aquela porra dando porrada na porta. E assim, para sair para casa, eu tinha que sair pelo lado. Eu saía pelo lado da casa, corria para frente, tinha um portão. Nisso eu abri a porta do lado e corri. Só que a casa era assim, uma casa que você entrava pelo lado dela, nos fundos, tinha um terreno muito grande, sabe? Terreno muito grande. Eu comecei a correr, quando eu fui botar a mão no portão, é uma coisa que eu me arrependo até hoje, eu fui olhar para os fundos da casa. Quando eu olhei para os fundos da casa, era um homem, ele tinha mais ou menos uns 2 metros e pouco. Sabe o Renascido do Inferno? A roupa parecia, ele estava todo acorrentado, amarrado e rindo. E ele desaparecia e aparecia, igual aquele pessoal da Casa da Colina, aquele filme, como se fosse uma foto assim tremendo. Então ele aparecia no fundo e ele vinha, sabe? Era muito rápido. Na hora que eu botei a mão para pular, eu ouvi a gargalhada. Quando eu olhei, ele estava dentro da casa. Cara, meu desespero foi tanto que eu corri mais ou menos 1 quilômetro. E eu não vi que eu corri. Eu saí correndo no meio dos carros. Eu sei que quando eu fui ver, eu já estava do outro lado. Eu peguei uma van, fui para casa, cheguei em casa, ajoelhei, só sabia chorar. E meu pai e minha mãe me rezando, me orando, eu só sabia chorar.
Meia hora assim, depois eu fui contar o que aconteceu. No outro dia, de manhã, quando eles chegaram lá nesse comitê do deputado, na frente era um despacho, mas não era um despacho de Umbanda, nada daquilo. Era 3 galinhas pretas costuradas, uma galinha de 3 cabeças num pentagrama, umas velas pretas. Cara, era uma parada muito braba mesmo. Nossa, credo. E o pastor que foi lá com eles para rezar aquilo lá, aquela coisa toda, ele falou assim: meu filho, você tem você tem um anjo da guarda muito forte. Por quê? O que fizeram aqui não tinha nada a ver com você, mas o teu anjo da guarda te salvou, porque isso aqui é uma coisa muito braba. Ali eu acreditei que demônios existem, porque aquilo ali, cara, eu nunca senti tanto mal na minha vida que nem aquela coisa que eu vi. Então eu parei e pensei, se aquilo existe, Deus e anjo também. Porque aquilo ali não era humano, cara. Não era humano. Era um desespero. Era uma coisa tão horrorosa, sabe? E até hoje eu tenho, vários e vários pesadelos com aquela coisa. Aquilo ali me fez assim, eu entrei pra igreja, comecei a estudar, fazer as coisas todas por causa daquilo que eu vi. Aquilo me fez cair uma real. Opa, calma aí. Se aquela criatura existe, então o outro lado também, porque é uma balança. Uhum. E assim, é uma coisa que eu sempre falo. Através do mal que eu passei a acreditar numa coisa superior do que eu acreditava, sabe? Uhum. E assim, eu me lembro até hoje. E essa voz, assim, é uma coisa que sabe, caminha muito comigo, assim, gritando assim, corre, que ele quer entrar. Cara, até hoje eu passo onde era a casa, que demoliram a casa, construíram uma parada de um apartamento lá, eu lembro. Eu passo assim, eu falo pra minha esposa, foi aqui, mano. Aqui que eu vi aquele negócio. Cara, é muito sinistro, muito sinistro. É a pior experiência que eu tive. Pode falar. Ô, Peterson, eu vou deixar uma pergunta que eu tenho que sair daqui a pouquinho. Se você também já viu coisas boas, como você está falando em relação à balança, né? Se a gente tem o lado ruim, né? Também temos o lado bom. Se você já viu algo bom também, né? Eu não tenho esse dom assim, de ver as coisas, né? Lá em casa, quem tinha era a minha tia. E ela costumava ver também coisas boas, né? Mas na maioria das vezes ela via coisas boas. E eu lembro que por várias vezes ela chegou a ver familiares ou outras pessoas que acompanhavam a gente, não assim no sentido de entidade, né? Espíritos mesmo, né? E ela achava que às vezes era pessoa mesmo. Eu lembro até hoje que teve uma vez que foi umas amigas minhas na minha casa e minha tia foi levar um suco para elas. E ela levou, tipo assim, 5 copos. E nós éramos em 4. Ela deixou assim na mesa, aí ela olhou de novo assim, aí ela catou o copo assim disfarçadamente e voltou pra cozinha. Aí depois ela me falou, não, eu levei 5, porque quando vocês entraram, tinha uma menininha junto com aquela sua amiga. Aí ela escreveu a menininha todinha. E quando eu voltei na sala para levar o copo, não tinha. Aí eu vi que não era realmente uma pessoa, era alguém que entrou junto com a sua amiga. E além dessa, tem outras. Eu vi a minha avó. Eu vi a minha avó e a avó da minha esposa naquela casa que eu morei 7 anos, que era a casa assombrada que nós moramos. Eu vi ela direto. Uhum. E assim, eu tomava às vezes susto, porque era assim, eu ia na cozinha, quando eu voltava, tava minha avó de pé olhando meus filhos. Aí eu olhava assim, ela sumia. Eu ia no quarto, quando eu voltava, tava a dona Ana, que era a avó da minha esposa, de pé olhando meus filhos. Eu tomava aquele susto, olhava, ela subia. E isso foi durante os 7 anos que eu vivi lá. Todos os dias eu via ela olhando as crianças. Eu via ela olhando as crianças, eu via ela olhando as crianças. Tanto que, na última noite, que eu dormi na casa, ela veio para mim num sonho e falou assim, Peterson, eu posso ir para casa nova olhar as crianças? Que nem eu olho aqui, eu e dona Ana? Eu falei assim, pode.
Aí ela sumiu, na mesma hora eu acordei e falei pra minha esposa. Aí quando eu vim morar aqui nessa casa, um mês eu não via mais minha avó, nem a dona Ana. Aí eu falei pra Lorena, vó, eu não vi mais minha avó nem dona Ana. Ela é estranho. Ela falaram que ia vir ver as crianças. Ela é. Aí nessa noite ela vieram pra mim no sonho. Aí eu perguntei, ué, a senhora não falou que ia olhar as crianças? Ela falou assim pra mim, Pet, é só que eles estão seguros. Agora a gente pode descansar. Isso faz 6 anos, eu nunca mais vi ela. Era a casa que você tava, que elas ficavam lá pra proteger. Era. Tava tentando proteger, Isso. verdade. Isso. E ali era coisa porque era minha avó, sabe? É. Avó. Eu já vi meu avô. Eu vi meu avô em sonhos, sabe? Eu vi meu avô em sonhos. Eu via muito assim, meu avô em sonhos. E a minha avó, porque minha avó, esse negócio desse dom, eu acho que ele veio da minha avó, porque minha avó era índia. Minha avó morava na Oca, no Pantanal, Mato Grossense. Minha avó veio de lá e veio cuidar de família aqui. E minha avó sempre via. Aí da minha avó passou para mim. Meu pai também via. Meu irmão é sinistro. Meu irmão chega a dar medo. Meu irmão é sinistríssimo. Meu irmão também. Meu pai via, mas meu pai morria de medo dessas coisas. E acho que isso, sabe, é de família. Uma coisa que vinha da minha avó. E essa coisa boa que eu via mais era minha avó. Só que é uma coisa assim que eu não gosto, porque, pô, eu sei quando a pessoa vai morrer. Eu não gosto, sabe? Ainda mais quando é um parente. Se bem que o meu pai, eu não foi o único que eu não senti nada. O meu pai, eu tomei uma porrada que não tinha tamanho, porque eu sempre sabia quem ia morrer. Meu pai, eu não soube. Ah, isso deve ser uma sensação horrível. Sim. Né? Você ter esse pressentimento, credo. A minha tia, quando ela entrou aqui em casa, um mês antes de descobrirem que ela morreu, que ela estava com câncer, ela entrou aqui, ó, ela entrou no meu portão assim, ó. No outro dia eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, se prepara que a minha tia Valquíria vai morrer. Ela, tu tá maluco, Peterson? Tu tá orando pra tia? Eu falei assim, mãe, ela entrou no meu portão. Pô, quando ela foi abrir, ela tava com suspeito de mão. Quando ela abriu, ela tava toda tomada pelo câncer. Pô, imagina, eu já sabia. Agora, meu pai não, cara. Meu pai é uma coisa que... Sabe, meu pai... A última vez que eu tive com meu pai vivo foi na quinta-feira. Ele saiu na ambulância e os médicos zoando ele, brincando. E aí, seu Pet, vamos tomar cervejinha? Ele, não, deixa pra segunda-feira que eu tô melhor. E até então ele saiu de boa. Na sexta-feira ele teve uma melhora gigantesca. No sábado. Tanto que quando minha irmã me ligou, cara, ó, o hospital ligou pra falar dele, era 8 horas da manhã. E minha mãe ia visitar ele. Eu ia levar minha mãe para visitar ele no domingo. Quando minha irmã me ligou 8 horas da noite, eu passei o dia todo com a Lorena, tinha tomado um vinho. Eu tinha acabado de ir na adega. Quando eu bati dentro de casa, a minha irmã liga. Aí o que foi? Ela gritando, Pet, corre pra cá que meu pai morreu. Eu falei, como é que meu pai morreu? Eu vou levar minha mãe pra ver meu pai amanhã. Sabe? E uma coisa engraçada em relação ao meu pai, que depois a gente viu que ele se despediu de todo mundo. Todo mundo ele se despediu do jeito que ele queria. No dia dos pais, eu fui lá cedo, abracei ele. Aí ele fez um churrasco, a minha mãe, e ele já estava gripado. Aí minha mãe falou assim, Pérez, não vai beber não, Pérez. Ele, eu vou beber sim. E se eu morrer, eu não vou morrer com vontade de tomar minha cerveja. Ele falou isso brincando para ela. E minha irmã foi falar com ele, pai, o senhor vai beber? Ele, eu vou beber sim, que se eu morrer, eu não vou ficar com vontade de tomar minha cerveja. E no dia dos pais ele bebeu, brincou com o pessoal todo, sabe? Cada um ele se despediu de um jeito. E ninguém viu. Meu irmão não viu também. Meu irmão falou assim, Pet, eu não vi que o pai morreu. Eu falei, também não. Parece que ele ocultou, sabe? Foi uma coisa muito... Eu ia comentar que tem muitos casos, né, que é isso. A pessoa tem uma repentina melhora, né? E aí você, ok, melhorou, e aí conversa e tal, né? E é basicamente uma despedida mesmo, né? E geralmente no dia seguinte você vai, sabe? Não sei, acho que já ouvi muito assim, sabe, de casos assim. Meu falecido avô, ele tinha demência, né? Ele tinha demência. Um dia antes dele morrer, quando meu pai e minha mãe chegou lá, ele estava são. Uhum. Ele conversou com meu pai, conversou com a minha mãe, pediu café. São. Meu pai chegou lá e falou assim, Pet, teu avô melhorou. Aí eu falei, ó, pai, vai morrer. Meu pai, que isso? Pai, vai morrer. Ele melhorou para morrer.
Dito e feito. Um avô sentiu, morreu. Minha avó foi a mesma coisa. Minha avó estava entubada. Ela chegou, tiraram os tubos dela. Ela conversou com meu pai, conversou com meu tio. Meu pai chegou e falou para mim: Pets, tua mãe melhorou. Ou tua avó melhorou. Eu falei assim: já sabe, né? Ele já sei. Foi ele bater em casa, ela piorou. Ele voltou para o hospital, ela tinha falecido. Agora meu pai não. Entendeu? Meu pai. Aquela história que você contou que você viu tua tia, que você viu tua tia entrando e você sabia que ela ia, parece aquele filme, que eu tenho até o livro aqui. Peraí, deixa eu pegar o livro, senão eu não lembro o nome, peraí. Casa dos Espíritos. Vocês já assistiram a Casa dos Espíritos? Já que a Mary Streep, né, vê a cunhada dela entrando. A cunhada dela vem, dá um beijo nela, ela já sabe que a cunhada dela já tinha partido. Sim, filmaço também. É bem esse relato que você deu. Isso aí eu via direto, cara. É uma coisa muito ruim que você vê, você sabe que vai acontecer alguma coisa, aí tu já fica sofrendo por antecedência. E você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Gente, muito ruim. Eu vou me despedir porque tá ficando tarde para fazer minhas coisas aqui. Mas super agradeço aí o convite. Eu entrei aí de gaiato no perfil da Michelle. Eu sei que acho que tem um monte de galerinha pensando pra ver a live, que deve ser seguidora da Michelle. E tipo assim, que merda tá acontecendo? Não tá entendendo nada. Então, pra quem não conhece aí, tá vendo, eu sou a Ingrid. Sou amiga aqui da Michelle, eu tô aqui na casa dela. E eu acabei usando o aparelho dela pra gente poder... Eu consegui entrar na live, né? Mas eu represento a Aterrorizadas, que é um canal aqui também, é uma página também aqui do Instagram. E é isso, super agradeço o convite aí. E quando precisar de novo aí pra ficar trazendo casos, vocês me falam. É que hoje realmente eu fiquei apertada por conta Não, eu sei, eu entendo. Você já tinha me falado, Cara, eu só tenho a agradecer, muito obrigado pela participação, Ingrid. Essa foi... A gente tá encerrando a última live de relatos de terror. E você tinha que vir, foi o que eu falei. A última você tem que vir com a gente. Não tem como fazer sem Aterrorizadas. Verdade. Obrigada, Ingrid. Mesmo, obrigada, Ingrid. viu? Eu que agradeço. E eu vou esperar as fotos, hein? Tá. Podem esperar. Beijo, gente. Um beijo, boa noite. Tchau, Ingrid. Obrigado. Boa noite. E é isso aí, gente. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Calma aí. Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu ver. Isso aí. Érica, já vamos encerrar? Você que sabe. Você tem mais alguma coisa para contar? Não, meus relatos hoje já contei todos os meus relatos. Eu só tenho a agradecer o pessoal. A todos pelas participações. A todo o pessoal que apareceu. Já vamos fazer 1 hora, já estamos 56 minutos. Vai fazer 1 hora, muito Uriel, Caramba, passou rápido, hein? Eu agradeço muito ao Uriel, o Berserk, a todos, você que teve todas com a gente. Muito obrigado mesmo. Galera, obrigada, gente. As lives de relatos, essa foi a última do mês de outubro. Eu tenho as lives literárias toda quinta-feira, 9 horas da noite. Entendeu? Berserk a gente tem que sentar para fazer uma live aqui. A partir de quinta-feira já começam minhas lives literárias. Gente, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por esse projeto. Muito obrigado, Érica. Obrigado a todos. Obrigada, Peterson, por você ter me convidado. Obrigada pelo convite, Peterson. Tá, e vamos lá, se despedindo. Érica, fala aí o que você quer falar, se despede do pessoal, vem do teu beijo. Gente, queria agradecer o pessoal que ficou todas essas quintas-feiras aqui com a gente. Muito obrigada. Eu vou pedir para que vocês sigam a minha página, dê uma força lá nas minhas artes, nas minhas escritas. Ano que vem sai o meu conto no livro do Peterson, que eu estou muito feliz. Muito obrigada a todos, e é isso aí. Obrigada, Peterson.